Bem, pessoal, nesse vídeo número 2, como eu prometi no vídeo número 1, nós vamos abrir esse vídeo falando do RCF-V, ou seja, a responsabilidade civil facultativa veicular, também dentro do seguro de motocicleta. E eles vão cobrir a mesma coisa, danos materiais, os danos corporais e algumas seguradoras, não são todas, aceitam danos morais. Ou aquele dano, né, de reparo de estética da pessoa. Então, dificilmente nós encontramos com facilidade essa cobertura de danos morais, né, e estético dentro da seguradora, quando se tratar de cobertura para seguros de motocicleta. Porém, dentro dessa cobertura nós encontramos essas três modalidades. E aqui eu devo fazer um alerta para vocês, para fazer uma venda consultiva e orientar o cliente, de que quando há um acidente com um carro, com um caminhão, com uma caminhonete, picape, né, esses tipos de veículos eles costumam provocar danos de grande monta, ou seja, estragos de valores significativos. Porém, um acidente de moto, uma batida de moto, ela não vai causar tanto prejuízo se comparado com o seguro de veículo, ou seja, com um automóvel, por exemplo, ou uma picape. Então, o valor para esse tipo de cobertura, sim, esse pode ser menor, né? No caso de danos pessoais, né, danos corporais, aí sim eu recomendo que seja um valor, né, que faça um valor mais coerente. Porém, os danos materiais, nem tanto. Ok? O valor da cobertura ela é definida na apólice a critério do segurado e dentro do limite máximo autorizado pela seguradora. Tem muita seguradora que não vai permitir que seja feita uma contratação com valores de acordo com aquela, né, com aquele desejo, vamos dizer assim, do segurado. Então, algumas limitam até 50 mil no máximo, ou até 30 mil no máximo, ou danos morais até 20 no máximo, como eu tenho observado nas pesquisas que eu tenho feito junto às seguradoras. Então, com relação ao valor, é a critério do segurado, desde que ele não ultrapasse o limite, né, permitido pela seguradora. Porém, assim como todos os seguros, né, nós encontramos também dentro do seguro de moto, aquilo que nós chamamos de riscos excluídos. Então, os mesmos riscos excluídos para o automóvel também tem para a motocicleta. Eu destaco aqui três a princípio. Acidentes com os próprios passageiros do veículo segurado. RCF é para terceiro e não para os próprios, né, passageiros, que no caso teria que fazer uma contratação do APP. Responsabilidade civil vai cobrir danos a terceiros. Então, acidente com os próprios passageiros ou com o condutor não tem cobertura pelo RCF. Danos causados a prepostos ou empregados do segurado. Também é um item de exclusão e deve ser muito bem informado aos nossos clientes. Porque fazer circulação para levar empregado para casa ou dar carona para empregado, é estar ciente de que para proteger esse tipo de passageiro tem que se contratar o APP, que é o acidentes, né, pessoais, e não o RCF. Danos causados a sócios e familiares também não são considerados terceiros, portanto não tem cobertura. Sinistros ocorridos durante o período em que o veículo segurado estiver em poder de terceiro para fins de sua guarda, venda ou custódia. Ou seja, você emprestou essa moto, ela está parada ou guardada dentro de um estabelecimento de um terceiro, ela está livre da responsabilidade, ou seja, a seguradora está livre da responsabilidade do RCF. Assim como se ela estiver em exposição para venda. Então, supor que ela está numa garagem para ser vendida, numa oficina, e a pessoa vai fazer um test drive, vamos dizer assim. E ele provoca um acidente com essa motocicleta. Se o perito constatar que ela estava em test drive, obviamente que isso aí vai declinar o pagamento da indenização. E aquela, né, exclusão que todo seguro tem, que são atos ilícitos ou tentativa de fraudes. Ou seja, um preenchimento inadequado do questionário, mentir no questionário para diminuir o valor do seguro, isso é considerado fraude, dirigir, né,
provocando acidentes, empinando moto, empinando isso, aquilo e provocando um acidente a terceiro, isso daí poderá ser declinado porque não foi um acidente espontâneo, né? Porque nós estamos falando em danos por acidente espontâneo, né? Em terceiros. Aquele que a pessoa não tinha intenção de provocar. Agora, empinando moto, esse tipo de coisa, poderá ter problema na indenização. Deixe o cliente muito bem orientado com isso. Então, RCF igual do veículo também poderá ser contratado no caso do seguro de moto. Bem, agora você pode estar pensando assim, mas, professor, toda moto eu tenho que contratar o seguro compreensivo, porque se eu tiver uma moto de 125, de 50 cilindrada, a famosa cinquentinha, não vai ficar muito caro esse seguro? Vai. Com certeza eu posso te garantir que realmente vai ficar. O seguro um pouco mais salgado, e depois nós vamos ver como é formado o preço do seguro de moto. Mas eu já vou adiantando que por ser compreensível um seguro total, sim, vai ficar um seguro um pouco mais salgado. Porém, para motos de pequenas cilindradas, né, de valores menores, nós temos aqui a cobertura de seguro do roubo e furto. E aqui nós encontramos uma peculiaridade que é muito importante, que é a perda total, onde dá 100% da indenização, de acordo com a tabela FIP negociada. Ou foi 100, ou foi 90, ou foi 95. Então a indenização será de acordo com aquilo que foi negociado, na perda total. A recuperação da moto vai ser devolvida, isso aí, vamos supor que a moto é furtada, daí 15 dias essa moto é recuperada, então ela é devolvida ao proprietário sem a indenização de PT. Ou seja, o PT será pago, né, somente em caso de perda total, não encontra mais a moto, ela foi para um desmanche, sumiram com a moto. Caso ela seja encontrada e ela estiver abaixo de 75% de avarias, de acordo com a tabela FIP negociada, ela não é considerada perda total e ela vai ser devolvida para o segurado da maneira como ela foi encontrada. Então ela garante a devolução da moto. Ela pode ser devolvida sem retrovisor, sem pneu, com tanque amassado, com algum raios quebrado, ou seja, danificada. Então, a cobertura de seguro, roubo e furto, ela tem esses cuidados que nós devemos tomar. Então, nós encontramos duas situações. Recuperação da moto com mais de 75% dos danos, perda total. Recuperação da moto com menos de 75%, devolução da moto para o proprietário e ele vai arcar com os reparos que deverão ser feitos dentro dessa motocicleta. E aqui nós devemos entender qual a diferença de furto e de roubo. Então, furto, o que é o furto? O furto é a subtração da moto sem a presença do condutor ou do proprietário. Estacionei a moto lá no local, quando eu voltei minha moto sumiu. Eu fui no supermercado, estacionei a moto no supermercado, a moto sumiu, não encontrei mais a moto. Isso aí nós chamamos de furto. Encostei a moto numa loja de conveniência, desci para ir comprar lá um refrigerante, quando eu voltei minha moto sumiu, isso é considerado furto. Diferentemente do roubo, que é aquela subtração mediante ameaça, né, que é muito comum a gente ver na televisão, e eu estou mostrando aqui do meu lado direito, é quando a pessoa está na moto, né, numa estrada, em algum local, aí vem dois, né, na moto, um como passageiro e outro no garupa, né, no carona, com uma arma apontando para o condutor da moto segurada e ele faz a abordagem e furta essa moto, e leva essa moto embora. Isso é considerado roubo. Então, tanto o furto, né, sem a presença do condutor ou proprietário, assim como sob ameaça, violência, né, mediante a arma ou qualquer outro tipo de agressão, também tem cobertura de roubo e furto. Então, essa é a cobertura que eu indico para as motos de baixa cilindrada. Por quê? Vai ficar um seguro mais barato e vai atender às necessidades daquele pessoal que busca um seguro mais do tamanho do bolso dele, vamos dizer assim. E aqui nós temos acidentes pessoais de passageiro, que é o APP, que funciona da mesma forma como funciona no de automóvel, e geralmente a seguradora ela não aceita a contratação em função do alto risco que esse tipo de veículo, né, oferece para a seguradora. Então é um risco muito iminente, é um risco que está ali, acontece a todo momento, a toda hora.
então não é muito bem aceitável pela seguradora, mas se tiver, é importante que seja contratado. Quanto à aceitação dos valores, é aquilo que eu falei, eles podem ser limitados e nós devemos dar uma avaliada e se puder ajustar, sim. Se tiver um pacote de alguma seguradora dizendo, olha, você tem aqui a condição de contratar um app de 5 mil, seja bem negociador, né, um consultor de negócio e ofereça para a seguradora, eu não posso aumentar isso para 10 mil, para 15 mil. Se ele te der a oportunidade de fazer esse tipo de negociação, é uma boa, porque aí você vai fazer uma contratação dentro de um valor mais coerente. Ok? Bem, para o segundo vídeo, né, eu acho que eu estendi até um pouquinho, e é um tempo legal para você assistir e assimilar essas informações, porque no vídeo número 3, que é o próximo, nós vamos começar falando um pouquinho de franquias. Então, eu te espero no vídeo número 3.